Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, num dia especial da realidade brasileira, em função das pessoas que vivem no mundo real, que vivem na civilização, que vivem na racionalidade, ficarem absolutamente perplexas com as revelações que nos dão conta que nós aqui no Brasil não estávamos apenas sendo governadas, se a gente puder usar a expressão apenas, por um morcrim de ladrões de joias. Não. Nós tínhamos um morcrim de assassinos, de criminosos, de terroristas, que queriam e planejaram, melhor dizendo, a morte e a eliminação do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Algumas pessoas estão ainda nas redes, nesse universo bolsonarista, tentando minimizar esse episódio que é de uma gravidade extrema e que foi absolutamente esmiuçado pela Polícia Federal. Criou até um problema hoje, uma situação, no mínimo inusitada, porque foi perguntado ao presidente da Turquia, o Erdogan, o que ele achava dessa notícia do presidente Lula ter sido ali objeto de uma tentativa de homicídio. Ele falou: olha, o Brasil tem que ser duríssimo com esses terroristas criminosos. Então é isso mesmo que nós esperamos que aconteça aqui no Brasil, embora os criminosos filhos do inelegível estejam tentando aí minimizar esse episódio, dizendo, de uma forma absolutamente falsa, que pensar em cometer crimes, da forma como aconteceram esses fatos todos, isso aí não é crime, não. Olha, não adianta vindo do Bananinha e Flávio Bolsonaro tentando perverter a realidade, mostrar para as pessoas que ainda seguem inelegível que esse fato não tem relevância, porque tem muita relevância, porque senão essas criaturas que foram presas hoje, um general, militares de alta patente e um delegado da Polícia Federal, não poderiam ser presas. E a situação para eles vai ficar muito complicada, mas nós temos aqui já algumas previsões do comportamento desses criminosos, que serão comportamentos idênticos ao que a figura do inelegível tem praticado durante os últimos anos ou durante a sua vida inteira. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações jurídicas que desmontam essa fantasia criminosa que o bolsonarismo está espalhando por aí e falar também sobre assuntos correlatos que estão se dando no meio dessa história. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, é estarrecedor a gente ter visto o que nós vimos, isso vai ser mais esmiuçado nos telejornais logo mais. Será que alguém acha irrelevante uma arquitetura de um assassinato ter sido esmiuçada com tanta perfeição pela Polícia Federal, que encontrou nos arquivos apagados de Mauro Cid, através de técnicas que foram utilizadas com equipamentos de Israel, tudo comprovado em minúcias? Será que esse episódio não incomoda essas pessoas do mundo bolsonarista, essas versões que eles ficam dizendo para todos os lados aí, que não passou de um mero pensamento? Será que tem gente que vai achar que isso é uma coisa menor? Pois eu quero aqui mostrar para Dudu Bananinha, Flávio Bolsonaro e todos os criminosos que apoiam esse tipo de criaturas aqui no nosso país, que existe um trocinho chamado Código Penal Brasileiro e que se contrapõe a essa fantasia que o bolsonarismo está tentando jogar para a sociedade. Aqui, gente, acho que dá para vocês verem aqui, se dá uma congelada, o que diz o artigo 288-A do Código Penal. Associarem-se mais de 3 pessoas, que foi o caso que aconteceu, houve uma associação de mais de 3 pessoas, em grupo organizado, óbvio que teve ali uma organização, por meio de entidade jurídica ou não, de forma estruturada e com divisão de tarefas, foi o que aconteceu, né? Valendo-se de violência, intimidação, corrupção, fraude ou de outros meios assemelhados, para o fim de cometer crime. Pena, reclusão de 5 a 10 anos e multa. O que o Código Penal está dizendo para nós é que, de fato, se uma pessoa solitariamente ela pensa bobagem, pensa em fazer mal a alguém e não externaliza isso, não tem prova alguma de que ela pensou isso, como é que você vai responsabilizar a pessoa? De fato, isso aí não tem menor peso. Mas pessoas que pensam em fazer mal
e se organizam com outras pessoas, se estruturam para dividir tarefas com a finalidade de cometer crimes, o Código Penal não exige que os crimes sejam materializados, que os crimes sejam exauridos. Não. Basta haver essa associação. Por si só, ela já está materializada, ela já está cristalizada. Não fosse assim, as criaturas não estariam presas hoje, as prisões seriam absolutamente ilegais. E no caso dessas criaturas, há uma ligação delas com outros crimes que estão em outros inquéritos também. Então a situação vai ficar muito complicada quando o cerco estiver absolutamente fechado, apontando para a figura do inelegível. Não é por outra razão que eu tenho sempre falado aqui com vocês no nosso portal. Essa criatura tem um plano de fuga estruturado, armado. Gente, ele não vai querer ir para a cadeia, ele é um covarde. Quando a situação ficou complicada aqui, ele sabia do que ele estava fazendo, as pessoas estavam ao seu redor. O que ele fez? Ele fugiu do nosso país de forma ilegal. Eu fiz representação à Procuradoria-Geral da República na época, com o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo, que acobertaram esse crime, dizendo que não houve delito nenhum. Ele utilizar 2 aeronaves para propósitos pessoais, roubando joias aqui no nosso país, no português claro. Então, ele já sabia que a situação estava muito complicada para ele, porque ele tinha consciência do que foi gestado aqui no Brasil. O cara que foi preso hoje, o general, era um cara que se reunia com ele e dava informações para ele e recebia anuência para a prática desses crimes diretamente do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro sabem disso e por isso, com a maior cara de pau, o que eles dizem? Ah, só pensar não é crime. Porque eles sabem que estava se pensando mesmo. Então eles estão saindo por essa vertente. Não houve uma repulsa, um repúdio. Não. Então, não, estavam pensando. E qual o problema de pensar? Qual o problema? Vocês vão ver agorinha mesmo, quando essa fila andar. Detalhe muito importante. A Polícia Federal rastreou, documentou, monitorou. Tudo isso fez um grande quebra-cabeça, montou um grande quebra-cabeça e deixou essas figuras absolutamente sem nenhum tipo de defesa. Eles não têm como dizer aquilo que está materializado, que está na frente deles ali. E aí o que vai competir a essas pessoas dentro do roteiro padrão do bolsonarismo é a covardia. Dizer que vão usar o direito de ficar em silêncio e que não foi eles, ou que as pessoas que tiverem compreendido mal, enfim, que tinham tomado alguma droga, um remédio de tarja preta, vão vir com alguma desculpa estapafúrdia, já que a fuga para eles ficou complicada agora, né? Depois desses que foram para a Argentina, que serão repatriados para cá, as autoridades estão um pouquinho mais escoladas e nós esperamos, sinceramente, que a figura do inelegível, esse esteja sendo monitorado pela Polícia Federal 24 horas por dia. Ele e os filhos, né? Porque são cúmplices aí desse tipo de crime que quase se consumou aqui no nosso país, especificamente a morte dessas pessoas que poderiam ter consequências muito maiores, né? A Polícia Federal rastreou os telefones celulares, rastreou que eles tinham monitorado quem eram os seguranças de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes, quais eram as armas que eles utilizavam, quais eram os coletes que eles utilizavam, quais eram as armas que eles estavam pensando em utilizar, que eles iriam utilizar para a prática desses crimes, para justamente não deixar sobreviventes no meio dessa história. Eles utilizaram viaturas da polícia, da polícia do Exército, viaturas descaracterizadas para esse tipo de situação, se colocaram em pontos-chave, trocaram informações pelo WhatsApp. Tudo isso foi desvendado pela Polícia Federal. Não tem como dizer que só isso não configura crime no nosso país. Eles estão muito equivocados, ou são ignorantes profundos, são os apedeutinhas, né? O filho do apedeuta. O apedeuta é um ignorante profundo. Ou são pessoas muito bandidas, muito criminosas, como o pai, que estão tentando jogar cortina de fumaça para a sociedade. Mas isso não vai colar. Essa história toda teve a chancela do Procurador-Geral da República, que leu tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês e despachou ali no sentido de mandar para a cadeia preventivamente essas criaturas. Então, no final, quando a Polícia Federal entregar o que resta dessas informações para o Procurador-Geral da República, ele vai fazer a denúncia, ele já tem os elementos para fazer a denúncia, ele não pode usar os mesmos argumentos de Flávio Bolsonaro e Dudu Bananinha. Portanto, ele vai denunciar. As penas para começo de conversa são de 5 a 10 anos só nessa ORCRIM, sem falar nos outros que eles também vão responder, e aí não vão sair nem tão cedo da cadeia. E, obviamente, se algum fizer delação, a delação premiada só vale quando você denuncia alguém que está em cima da cadeia hierárquica. No caso, o presidente da República. Gente, até a impressora que os caras fizeram a impressão
da estratégia golpista, do planejamento de assassinato, deixou um rastro. Nem eu sabia que as impressoras têm uma espécie de DNA. Você, através de uma folha impressa, as ranhuras, os micropontos que são colocados ali naquela impressão, eles só podem ser feitos por uma impressora específica, como se fosse uma arma, quando se faz o exame de balística para ver se aquele projétil partiu daquela arma. Toda arma deixa uma ranhura específica no projétil. E toda impressora deixa uma impressão específica nas folhas que são impressas. Muitas situações ali que a Polícia Federal fez investigações ou coletou provas absolutamente provas irrefutáveis, como por exemplo a fotografia da mão de um desses criminosos, estava segurando uma identidade e aí na fotografia tinha o polegar dele segurando o documento. A polícia pegou o polegar, ampliou, deu um zoom naquele polegar e identificou a impressão digital do criminoso canalha e burro. Moral da história, foi preso hoje. Então, gente, esse conjunto de informações mostram que o Bolsonaro tinha conhecimento, inclusive, dessa tentativa de homicídio, essa tentativa de assassinar ministro Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Ele tinha plena consciência disso. Então, não vai ter como essa criatura escapar. Agora, nós temos aqui de exigir agora do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal que resolvam logo essa história, concluam logo esse inquérito para que a justiça finalmente seja feita aqui no nosso país. É por isso que nós estamos aqui todos os dias e nós esperamos que mais pessoas ajudem a formar cada vez mais vozes, ou juntar mais vozes, para que as autoridades se movimentem aqui no Brasil. É por isso que eu estou aqui mais uma vez, gente. Um grande abraço. E filas têm que andar. E ao que parece hoje, as senhas foram distribuídas de uma forma muito contundente, né? Bom, fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!